Presidente, o Carlos Lira, ele pergunta aqui pelo e-mail: a torcida do ABC sempre foi muito elogiada pela direção e pelos jogadores, mas nos últimos anos sempre teve implicações com apostas das categorias da base. Eles lembram do Gabriel, ele lembra aqui o Rodriguinho e agora com o Wellington. O ABC está pensando em alguma forma para blindar esses novos jogadores promovidos ao time principal? Nós fizemos um trabalho muito grande em cima de todos esses jogadores. O próprio Gabriel, que teve aquele lance lá do pênalti, e daí então houve uma queda muito grande. Mas nós temos que fazer um trabalho de psicólogo, um trabalho também para ser blindado, mas é essencial que a torcida, ao invés de ficar vaiando, é um patrimônio que é do clube, ela tem que mais incentivar, apoiar na hora que for preciso. E eu acho que a vaia é muito danoso para qualquer profissional, né? Verdade. Presidente, tem uma pergunta aqui e veio pelo tweet do Adalberto Gurgel, que é interessante que ela complementa aquela pergunta contábil, né, que foi feita aqui anteriormente. Ele diz o seguinte: ele diz como estão as finanças do ABC e se não sobrou nenhuma gordurinha, né, para que o ABC invista num grande atacante, né? Eu acho que é mais ou menos o complemento da pergunta do Carlos, né? Ele diz: e se existe um saldo positivo, o que pode ser feito, né, em relação ao time? Olha, gordura não sobrou, não tem gordura. Agora, força de vontade não falta. De minha parte, já falei que eu me desprendo muito mais ainda. Se for necessário contratar, se chegar um nome que venha realmente para qualificar e para resolver, nós não vamos medir esforço para trazer, não, viu? Ele quando fala, presidente, em relação à questão do atacante, eu acho que ele está no começo do nosso bate-papo aqui. O senhor dizia que o Leandrão corre um risco, né, de sofrer uma punição grande, até porque ele já teve uma punição. Como é que o senhor está vendo essa questão do Leandrão? Já teve uma conversa com ele, né? Porque seria a segunda punição e o jogador precisa ter uma conversa. Já tivemos uma conversa com ele, inclusive agora, há pouco tempo nós tivemos, inclusive ele cancelou o tweet dele, né? O tweet estava sendo muito ruim para ele, né? Ele cancelou e agora é pensar e se concentrar, focar tudo agora no jogo que o ABC tem pela frente aí. Presidente, como você e a direção receberam as palavras de cascata dizendo que a diretoria do ABC esse ano não está sendo igual à do ano passado, está um pouco ausente? Olha, nós recebemos com estranheza, né? Porque não faz uma semana que nós estivemos lá, eu estive lá no ABC, juntamente com a diretoria toda lá no auditório do ABC. Mesmo o ABC houve aquela queda de produção, mas nós fomos lá dizer a ele que a eles todos lá, que nós confiávamos nesse grupo, que esse grupo era um grupo de origem vencedora e de que nós confiávamos nele para o restante da temporada, né? No jogo contra a Ponte Preta eu saí aqui nos colegas do meu segmento farmacêutico em busca de brindes para um bingo que a gente sempre faz lá na véspera do jogo, exatamente para quebrar aquela tensão psicológica dos jogadores. No meu carro, saí no distribuidor de medicamento, nos colegas aí de farmácias aí, fizemos um mutirão e fizemos como a gente sempre faz lá no ABC, né, um bingo. Então acho que não tem. Flávio Anselmo está o dia todinho lá. Só se ele quiser que Flávio Anselmo durma lá na concentração. Aí, fora isso daí, não. Mas ele já reconheceu que errou nessa declaração e até já pediu desculpa. Se eu não me engano, também foi dito que teve uma reunião, o senhor pode confirmar se isso é verdade ou não, teve uma reunião ontem pela manhã com os jogadores para botar tudo nos seus devidos lugares, inclusive eles solicitaram a volta de Leandro Campos? Teve uma reunião ontem pela manhã. Eu não participei da reunião, foi uma reunião bem específica do futebol mesmo, então foi uma reunião mais para tirar todas as dificuldades, as arestas, tudo. Então isso aí foi feito ontem, eu acho que foi muito produtivo e o efeito dessa reunião, se Deus quiser, nós vamos ter aí contra o Salgueiro.
O Raul Santos pergunta aqui pelo Twitter, presidente, eu acho que tem a ver até mesmo essa reunião com a coisa mais ligada ao departamento de futebol. Do departamento de futebol faz parte o Flávio Anselmo, a gente sabe que é ele quem comanda muito mais, claro, uma sua anuência, mas quem comanda muito mais o futebol no ABC. E ele pergunta, pergunta se procede a informação de que se Flávio Anselmo saísse da diretoria, o senhor também deixaria o ABC Futebol Clube? Olha, Flávio Anselmo eu comecei a conviver com o Flávio Anselmo desde 2007, foi quando eu me aproximei mais do ABC, né? Naquela necessidade do ABC subir, nós fizemos um mutirão muito grande, um esforço tremendo, esforço financeiro, e em reuniões, eu conheci Flávio Anselmo, a partir dali vi a grandeza de Flávio, a partir daquele momento. Eu acho que o Flávio Anselmo é um cara muito injustiçado, está sendo massacrado injustamente. E eu posso dizer a você, eu não fico perto de quem não presta, não fico perto de gente ruim, de desonesto, não. E o Flávio Anselmo é um cara honesto, é um cara dedicado ao ABC. Tudo que ele fecha no ABC, pelo menos nessa gestão que eu tenho convivido muito com ele, ele só fecha se tiver mais de uma pessoa junto com ele, no Viva Voz, os telefones no Viva Voz. Então, o que eu acho é que está sendo orquestrada uma campanha muito desumana contra esse ser humano que só tem ajudado o ABC, bicho. Pode acreditar, só tem ajudado o ABC. Eu ajudado com passagem de jogadores, isso não nessa gestão, na gestão anterior mesmo, como também eu ajudei na vinda de Fabiano Gadelha. O ex-presidente esteve lá no meu escritório e eu ajudei, ele disse que tinha um jogador diferenciado e nós trouxemos. Ajudei quando o Heriberto da Cunha veio aqui, que ele exigiu o primeiro salário que fosse pago adiantado, ajudei lá dentro do Camarões, lá no Camarões, ele sabe disso daí. Ajudei com aquele carro-maca, foi R$24 mil, eu dei aquele carro-maca ao ABC. Todo mês a minha empresa dá entre 7 mil, isso não é de agora não, tem muito tempo, entre 7 a 8 mil reais de medicamento ao ABC. Então, eu acho uma grande injustiça que estão cometendo contra Flávio Anselmo e eu acho que é bom se fazer uma reflexão, porque ele não merece o que estão fazendo com ele. Então. Mas ele pergunta assim, se o senhor sairia realmente, se ele saísse? Rapaz, olha, eu saio. Se Flávio Anselmo sair, eu saio. Eu não fico no ABC, porque eu não vou avalizar a injustiça de uma pessoa que trabalha que trabalha com honestidade, com dedicação e com empenho pelo clube como ele trabalha. O Chico ABC, ele faz uma pergunta relativa ao estádio Frasqueirão. Há algum tempo, já há alguns meses, aqui mesmo na tribuna, a gente fez um material, presidente, sobre a questão das reformas no estádio Frasqueirão. Inclusive foi dito que seria reformada aquela parte de baixo, a construção de novos camarotes, a substituição daquela tela, pelo menos na parte por acrílico, né? E não saíram essas reformas. Ele pergunta se ainda existe essa possibilidade de reformas para breve e se há algum projeto para a cobertura do módulo 2. Para breve não existe, mas existe. Ontem à noite mesmo eu jantei com o Maurício da Fã Clube, né? E nós discutimos essa ação e outras ações que nós vamos fazer junto com os nossos sócios, né? Nós deveremos movimentar bem mais os nossos sócios. E com relação à parte de acrílico, a gente deu um tempo, porque não é a hora agora, a gente tem que focar as coisas mais no futebol, para o ABC reaver a sua posição que vinha antes. É interessante, né, presidente, complementa a pergunta, por exemplo, onde o senhor diz isso e falou realmente das questões de que a arrecadação depende e que todo mundo, a gente tem que deixar muito claro, às vezes as pessoas pensam que o futebol é uma coisa barata e não é, né, é uma coisa bem cara e bem complicada de se administrar, mas essa, por exemplo, esse adiamento dessas reformas ou esse pensamento de colocar reformas mais para frente, refletem alguma questão financeira difícil que o ABC esteja passando nesse momento? Eu não diria difícil, nós estamos com a água batendo no nariz, né? Então, graças a Deus nós fomos campeão brasileiro ano passado e não é barato para você ser campeão brasileiro, mas nós chegamos no final do ano sem dívida, e pagando uma folha deixada pela gestão anterior, né? Então,
Nós estamos sem dívida e nós vamos lutar para nós entregarmos ao ABC sem dívida, para que a nova gestão pegue o ABC e faça seu planejamento sossegado dentro do seu esquema de trabalho.